E o Corinthians pode contratar nos próximos dias sem custos um zagueiro brasileiro de currículo internacional e também pensa em uma troca com o São Paulo. Deixa eu começar falando sobre a troca. Dorival Júnior pediu a contratação de Alisson, volante que pertence ao São Paulo e perdeu um pouco de espaço, especialmente depois da chegada de Hernan Crespo. Com a possível ida do Alan pro tricolor, o Alisson vai perder ainda mais espaço. E é nesse contexto que o Corinthians procurou o São Paulo, pediu a contratação do atleta e agora São Paulo e Corinthians tentam chegar a um acordo sobre qual jogador do Timão poderia ser envolvido nessa troca, que deve ocorrer por empréstimo desde que São Paulo e Corinthians encontrem um jogador para ser utilizado como contrapeso. O Alisson já teve momentos muito legais no São Paulo ao lado do Pablo Maia, mas perdeu espaço. Sobre o zagueiro, eu me refiro a Gabriel Paulista, 35 anos de idade. O Gabriel rescindiu seu contrato com o Besiktas e está livre para fechar com quem bem entender. Jogador super corintiano, ele já declarou isso diversas vezes em suas redes sociais. Inclusive, uma de suas últimas postagens, ele aparecia com duas malas com destino ao Brasil e nessa foto ele aparecia com uma camisa do Corinthians. O Gabriel tem outras sondagens de clubes brasileiros, mas vai dar toda a prioridade para jogar no Timão. Ele e toda a sua família são corintianos fanáticos. Temporada atual de 17 jogos pelo Besiktas, foi titular durante todo o mês de dezembro. Só para completar, registrar um pouquinho do currículo desse jogador, revelado pelo Vitória com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência e Besiktas, sempre com contratos bem longos e passagens vencedoras. O que você pensa sobre Alisson e Gabriel Paulista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, pagando mais duas pendências. Timão resolveu virar um clube pagador e nas últimas horas quitou a primeira das 3 parcelas referentes ao título da Copa do Brasil como prêmio para os jogadores. O prêmio é de quase 35 milhões de reais e essa primeira parcela girou na casa dos 12 milhões de reais. Há outras 2 parcelas que já estão combinadas e serão depositadas muito em breve. Corinthians também decidiu antecipar o pagamento da parcela da Câmara Nacional de Resolução e Disputas. No dia 16 de janeiro venceria esse prazo para o pagamento de 7 milhões e 200 mil reais a vários credores. Só que como o Corinthians tem um transfer ban contra si, causado, promulgado pela CNRD, o Corinthians decidiu antecipar o pagamento dessa parcela para que a CNRD nas próximas horas retire esse transfer ban e isso deve acontecer a qualquer momento. Só para completar, registrar que o Fagner teve de fato seu contrato rescindido com o Corinthians, mas o Timão vai se ver obrigado a pagar 166 mil reais por mês dos vencimentos do jogador até dezembro, mais ou menos 2 milhões de reais. Vai ser o custo do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro para o Corinthians. De qualquer forma, o Timão economiza cerca de 8 milhões de reais. A saideira sobre o clube, Gui Amorim, João Vitor e Bahia, a pedido do técnico Dorival Júnior, foram tirados da equipe sub-20 que disputava a Copinha para integrarem o elenco do Campeonato Paulista. Dodô, Luca e Molina ocuparão seus espaços. O Manuel Neto quer saber sobre Michael e Cebolinha no Corinthians. Se for, é um só, né? Michael por Bidon, isso não vai rolar. Hoje o Corinthians chegou a dizer que só libera o Bidon para clubes brasileiros pelo valor da multa, que é de 370 milhões de reais. E o Maicon, o que definiu, não definiu. A informação é de que vem uma proposta de que na Ucrânia há um feriado e por conta desse feriado a decisão vai ficar um pouquinho mais para frente. Nicola, Pedro Raul volta para o Corinthians em campo ou vai ser emprestado para outro clube? Douglas, a ideia do Corinthians era vender o Pedro Raul. Se não houver a possibilidade de vender, até agora não existiram propostas, uma alternativa seria emprestar. E o Internacional está interessado. Mas o Corinthians, antes de emprestar, queria ter a certeza de que vai ter a oportunidade de registrar atletas. Se não, vale mais a pena segurar o jogador, porque talvez você possa precisar de centroavante, entendeu? Adilson Oliveira, boa noite, Nicola. O que nos fala a respeito do Maicon do Corinthians e as negociações? Adilson, conversei hoje com o empresário dele, o Marcelo Vojnovic. Falei, Marcelão, me conta aí o que está acontecendo, para onde ele vai? Ele falou, Nicola, a decisão final é do Shakhtar. As 2 propostas já estão na mão do Shakhtar e é o Shakhtar que vai decidir. Eu falei, mas é o Shakhtar ou o Maicon? E o que ele me falou é que é o Shakhtar quem vai decidir. O Corinthians precisou melhorar a oferta de 2 para 3 anos, como o Atlético tinha feito. O que se sabe hoje é que o Galo topa pagar um salário um pouco maior, próximo de 1 milhão de reais,
Corinthians paga na casa dos 800 mil por mês, e o Corinthians garante que não vai reajustar esse salário para que o Maicon continue. Então o Maicon e o Shakhtar precisariam aceitar essa condição de um salário menor. Vamos ver como é que essa história termina. O empresário do Maicon esperava uma solução para hoje, terça-feira, mas eu fui ouvir e descobri durante o dia que é um feriado lá na Ucrânia, né? Então essa demora tem um pouco a ver com isso. Nicole, o Talisca pode vir para o Corinthians? A pergunta é da Bianca Silva. Bianca, o Talisca é um dos vários ótimos jogadores cujo contrato se encerra na metade do ano. Talisca, Matheus Pereira, o Fabinho, o Casemiro. É uma leva bem pesada de jogadores grandes, que já podem inclusive assinar um pré-contrato. Pois bem, o Talisca tem duas possibilidades relacionadas ao coração. A primeira, o Corinthians, que é o clube do coração dele. A segunda, o Bahia, que é o clube que o formou. Eu sei que o Flamengo tem a intenção de contratar o Talisca. Então seria uma outra alternativa, uma outra possibilidade. Mas aí vai depender dos projetos. Aquele que apresentar o melhor projeto, daí deve ter vantagem, tá bom? É que assim, eu acho que a SAF do Corinthians, ela tem potencial para ser a maior SAF da América do Sul. E aí eu me baseio nisso, relembrando algo que o Pedro Mesquita me falou. O Pedro Mesquita é um cruzeirense que trabalhou durante muito tempo na XP e foi o responsável por buscar investidores para o Botafogo e para o Cruzeiro. Foi o Pedro Mesquita quem acertou o John Textor no Botafogo e o Ronaldo no Cruzeiro, tá? Depois desses dois trabalhos, o Pedro acabou saindo da XP e hoje ele é um dos acionistas do Paulista de Jundiaí. O que o Pedro me dizia? Que enquanto buscava investidores fora do país para Botafogo, para Cruzeiro e para outros clubes, o que ele ouvia de praticamente todos os players e grandes empresas do mundo era: e o Corinthians? Você tem o Corinthians? Não, não tem. E o Corinthians? Ah, não tem. Mas por que do Corinthians? Porque se você tiver o Corinthians na mão, aí a gente é capaz de investir um caminhão de dinheiro, que a gente quer o Corinthians. Detalhe, Pedro é cruzeirense, não teria por que ele me falar isso do Corinthians se não fosse algo absolutamente concreto. E eu falei: mas e aí, o que você fez? Ele falou: eu liguei para o Duílio, que era então presidente do Corinthians na época. E aí o Duílio disse que não havia a menor chance de o Corinthians virar SAF, porque internamente o conselho não aprovaria, enfim, que haveria uma série de burocracias. Então, é por isso que eu acho que quando a gente fala em SAF pro Corinthians, o Corinthians tem capacidade para ir buscar no mercado players do tamanho do Grupo City. É que o Grupo City já tem um representante no Brasil. Mas, enfim, dá para imaginar e sonhar bem alto, tá? Mas boa noite, Nicola. Viu a nota da Safiel? Solta notícias boas do Timó. Até agora só notícias boas do Corinthians, hein? Uma atrás da outra. Deixa eu ver qual que foi a nota da Safiel. Eu cheguei a ver o Vessone publicando alguma coisa, mas confesso que eu não li. Já estava na correria do vídeo. Quer ver, ó? Safiel envia carta ao presidente Osmar Stabile e informa: quitação da Neoquímica Arena em até 6 meses e derrubada imediata do transfer ban se a diretoria do Corinthians assinar memorando. Agora, enfim, então vou ler o trecho da carta enviada pela Safiel. Hoje, em carta enviada à presidência do Corinthians, a Safiel propôs ajudar o clube a se livrar das dívidas mais urgentes antes mesmo da SAF existir de fato. São elas: transfer ban da FIFA. Após a assinatura da proposta, ofereceremos um mútuo para quitar a pendência do atleta Félix Torres e liberar o Corinthians. 2. Arena mais caixa. Após a auditoria e aprovações internas, mas antes da captação pública, propomos um aporte antecipado, condicionado para quitar pendências da Arena, liberar garantias e destravar o caminho. Coragem é isso, fazer acontecer com responsabilidade. Só deixa uma pergunta. O pessoal da Safiel vai fazer isso em troca do quê? Da garantia de que o Corinthians vai virar SAF? Da necessidade de que o Corinthians vire SAF por meio do pessoal da Safiel? É só isso que precisa ser respondido. O Cauã Aguiar mandou mensagem, mas não mandou pergunta. Depois ele completa: quando sai o transfer ban do Corinthians? O Cauã, na CNRD, esse transfer ban deve cair nas próximas horas, talvez amanhã. Como eu já contei para vocês, houve uma antecipação do pagamento. Corinthians também quitou a segunda parcela
dos 40 milhões de reais que o clube devia ao Matias Rojas. Confesso que eu não entendi, e até mandei mensagem para o presidente, Osmar Stabile, eu confesso que eu não entendi por que o Corinthians deu prioridade aos pagamentos do Matias Rojas em vez dos pagamentos do Santos Laguna. Eram cifras parecidas. É bem verdade que o Matias Rojas aceitou o parcelamento e aceitou também a retirada de impostos. Em vez dos 49 milhões de reais, o Corinthians teve de desembolsar cerca de 41 milhões de reais. Mas o Corinthians se livrou do problema envolvendo o Matias Rojas e agora depende de um pagamento para o Santos Laguna de algo na casa dos 41 milhões de reais para a resolução também do Transferban Internacional. O Alan S1, Corinthians CNRD, fala aí, bora lá. Disse que tinha boas notícias para trazer para o torcedor corintiano. A primeira delas, com 10 dias de antecedência, o Corinthians quitou a parcela de janeiro da Câmara Nacional de Resolução em Disputas. Só para voltar um pouquinho no tempo, para que vocês possam entender. O Corinthians fechou um acordo com vários credores no Brasil via CNRD, que é uma Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? No mês de dezembro, na segunda das parcelas programadas, o Corinthians pagou com atraso, irritando o Cuiabá e outros credores. O Corinthians até acabou, depois do atraso, se acertando com todo mundo, mas houve uma pressão grande e a CNRD decidiu aplicar um Transferban no Corinthians e a promessa de que o Transferban só seria retirado se o Corinthians fosse capaz de fazer o pagamento da terceira parcela agora em janeiro em dia. Parcela, como eu disse, vencia em 16 de janeiro. Até porque o Corinthians tem pressa para a resolução do seu Transferban e para poder registrar atletas, o Timão pagou com 10 dias de antecedência os 7 milhões e 200 mil reais dessa parcela de janeiro, tá bom? O Júlio César Gonçalves, Nicola, e a Safiel? O Júlio, há um grande problema para a realização do Corinthians, para a transformação do Corinthians numa fiel, seja a Safiel ou qualquer outra possibilidade. O acordo assinado entre Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians em 2022, com a Caixa, impede que o Timão vire SAF, a menos que o Corinthians quite com todos os débitos relacionados ao financiamento do estádio, hoje cerca de 700 milhões de reais. De qualquer forma, há boas notícias para o torcedor do corintiano, tá? Parcelas sendo pagas, o Corinthians conseguindo resolver problemas financeiros. Hora de falar sobre o Corinthians. De olho em reforços e pagando suas contas. Registrar primeiro que, sem acordo com o Lucas Amon, lateral do Mirassol que fechou com o São Paulo, o Timão está de olho em Santiago Arias. Colombiano de 34 anos de idade, ele não teve seu contrato renovado com o Bahia em 31 de dezembro, ou seja, está livre. Negociação não é difícil, pelo contrário, é relativamente simples. O que hoje impede o acordo é o Transferban. O Corinthians está proibido de registrar atletas. Samir Carvalho, jornalista que cobre o Corinthians, contou que o Timão está de olho em Claudinho. Dá para descartar qualquer possibilidade de o jogador voltar ao Parque São Jorge. Isso porque o Claudinho é titular absoluto no Al-Sadd, 3 gols e 3 assistências nos últimos 5 jogos e havia sido comprado um ano atrás por 20 milhões de euros. O time catarí não tem nenhuma intenção em negociá-lo, a menos que seja por cifras superiores aos 20 milhões de euros. Você sabe que o Corinthians hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Só para completar, registrar que o Timão pagou a segunda parcela da dívida relacionada a Matias Rojas. Foram quase 41 milhões de reais depositados nas contas do meio atacante paraguaio, um problema a menos para o Timão. Agora o Corinthians luta para tentar equacionar os 40 milhões de dívida com o Santos Laguna, além do Transferban Nacional. A CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, emitiu um Transferban contra o Corinthians, mesmo com o Timão tendo pago todas as dívidas que tem internamente. O Corinthians fez um grande acordo com a CNRD, com vários credores. No mês passado, o Corinthians fez os pagamentos com atraso e a CNRD decidiu manter um Transferban até a próxima parcela, que vence agora no dia 16 de janeiro. Se o Corinthians fizer a quitação dessa parcela com todos os credores no dia certo, aí será retirado esse Transferban e a partir daí o Corinthians poderá registrar reforços. Até esse momento, nenhuma contratação feita.
Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.